o tema da mensagem é continuação daquilo que Deus tem nos ensinado. As armas da nossa milícia são poderosas em Deus. Esta é a parte 6. As armas da nossa milícia são poderosas em Deus, a parte 6. O texto está na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, versículos 4 a 5. Eu vou esperar os amados encontrarem, vou aguardar toda a igreja abrir as vossas Bíblias, na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, versículos 4 e 5, é o texto que abre a mensagem do Senhor. Diga, a minha Bíblia. Diga mais uma vez, a minha Bíblia é sagrada. E os internautas que estão aí, talvez você não esteja ouvindo muito alto, eu também não vou cobrar isso hoje dos irmãos, das ovelhas, porque eles estão todos com máscara, tá? Então, assim, eles falaram alto aqui, tá? Porque quando eles não estão com máscara e fala baixinho, eu cobro, né? Então eu pergunto se eles estão de jejum, né? Mas hoje não, as ovelhas falaram aqui, forte aqui, ele só não saiu muito alto porque estão todos com máscara. E glória a Deus por isso. Amém? Estamos aqui na obediência daquilo que é uma norma, uma regra humana, porém nos dobrando a Jesus Cristo. Amém? Nos dobrando a Jesus Cristo. Diz a palavra do nosso Deus. Todos encontraram, não é? Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Glória a Deus por isso. E sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, as armas que o Senhor nos dá, elas são poderosas para destruirmos toda e qualquer fortaleza, todo e qualquer sofisma e toda altivez que se levanta contra a verdade, que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então, nós podemos com estas armas levar todos os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo. Amém? Porque é assim que todo cristão deve viver nesta terra. Todo cristão deve proceder desta forma. Porque há uma luta constante entre o espírito e a carne. E a Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais, elas são espirituais, elas são poderosas em Deus. Para quê? Para nós vencermos toda a carnalidade, tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus. E assim prevalecermos e permanecermos firmes e inabaláveis contra as ciladas do diabo, né? Resistirmos o dia mal e vencermos tudo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Feche teus olhos, curve tua cabeça. Vamos falar com o Pai, vamos falar com Deus, orar e ouvir a sua voz nesta noite. Senhor Jesus Cristo, Pai de amor, Pai de bondade, Deus soberano, o único e verdadeiro Deus, aquele que era, aquele que é, o que há de vir, aquele que é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente, o Deus de toda a graça, o Deus imutável, que permanece no seu governo, que permanece no seu trono de glória, reinando sobre tudo e sobre todos. Eis-nos aqui, Senhor, nesta noite, reunidos
pela verdade, reunidos pela Tua palavra, pelo Teu Santo Espírito, para neste momento, Senhor, ouvirmos a Tua voz, ouvirmos o Teu Santo Espírito, que nos ensina todas as coisas. O Espírito Santo, que nos leva à vida abundante consumada na cruz do Calvário. Estamos aqui, Senhor, quebrantados pelo Teu amor, quebrantados, ó Deus, por este amor incondicional. Fomos atraídos por Ti ao Teu aprisco. E aqui estamos, Senhor, para sermos cuidados por Ti, sermos tratados pela Tua palavra, sermos ensinados pela Tua graça, porque a Tua graça educa, a Tua graça corrige, a Tua graça exorta, a Tua graça dá entendimento, a Tua graça dá conhecimento, a Tua graça dá sabedoria. A Tua graça, Senhor, revela os mistérios que estavam ocultos desde tempos eternos. A Tua graça, Senhor, é o Teu poder manifestado em nossa vida. A Tua graça, Senhor, é o poder que opera em nós para nos levar adiante, para nos fazer prosseguir, para realizarmos obras maiores em Teu nome. E assim, Jesus, nós oramos com entendimento, de forma racional, mas com a fé, dom de Deus, ativada em nosso espírito, crendo, Senhor, que tudo que o Senhor irá falar nesta noite irá cooperar para o nosso bem. Porque assim como está escrito, nós cremos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabemos, Senhor, que esta noite está cooperando para o nosso bem. Este culto está cooperando para o nosso bem. Esta reunião dos santos, seja presencial, seja online, está cooperando para o nosso bem. Está trazendo à nossa vida sinais, maravilhas e prodígios de Deus. Está resultando em milagres em várias áreas de nosso viver. Por isso, Pai, nós Te agradecemos, Deus, pela ousadia, pela coragem. Te agradecemos, Senhor, pela firmeza e constância na Tua palavra, porque é o Senhor que nos mantém firmes. É o Senhor que, quando caímos, nos levanta e nos põe de pé. É o Senhor que nos fortalece em todo o nosso caminho. Obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado, Deus, por podermos estar mais uma vez reunidos em Teu nome e recebermos de Ti o poder da Tua graça. Com humildade, com submissão, temor e santo tremor, eu lhe peço que mais uma vez o Senhor me use e aquilo que o Senhor determinou para este culto, para esta reunião, que se cumpra por completo para louvor, honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus é que nós oramos e já Te agradecemos. Amém, amém. E todo o povo de Deus que orou comigo, diga amém, amém e amém a Jesus o nosso Senhor. Toda a glória, igreja, toda a glória. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Meu amado e querido filho, ministro Vinícius, obrigado. Minha amada e querida esposa, pastora Dani, muito obrigado. Meus irmãos amados, igreja preciosa do Senhor Jesus Cristo nesta terra, aqueles que foram selados com o Santo Espírito, foram regenerados pela semente incorruptível, comprados por alto preço, preço de sangue, vertido na cruz do Calvário. Aqueles que são
ovelhas de Jesus, porque ouvem a voz do bom pastor e o seguem. Aqueles que foram chamados pelo Senhor para reinarem em vida por meio de Cristo. Nós somos um ministério que, diferente de muitos, nós vivemos a Bíblia Sagrada. E nós buscamos na Bíblia os ensinamentos que nos revelam a verdade. Verdade esta que hoje nós temos por absoluta, constante, firme e fiel. O nosso poder vem da palavra de nosso Senhor. O nosso socorro é a palavra da verdade. E Jesus é a verdade. Jesus é o verbo. Jesus é a palavra. Em 3 de João 1,4 diz: não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Em João 14,6 diz: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o Senhor é o caminho. O Senhor é a verdade. E o Senhor é a vida. Então, quem está em Jesus, quem tem Jesus, quem recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador, tem o caminho, tem a verdade e tem a vida. Porque só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Em João 17,17, o Senhor diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. Então, quanto mais nós recebemos da palavra, quanto mais nós recebemos da revelação da palavra, mais nós somos santificados na verdade. Porque o que santifica é a revelação da palavra. O que santifica um homem, uma mulher de Deus, é o conhecimento da verdade que liberta. Não são sacrifícios, não são batismos, jejuns, não é nada disso. Isso não tem poder para santificar. Amém? Então, o que santifica, o que tem o poder para santificar, é a palavra de Deus. A verdade. A verdade. Então, Jesus é o Deus da verdade. O Deus que nós amamos e nós adoramos. É o Deus da verdade. Jesus é a palavra, Jesus é a verdade. E isso é a nossa âncora. Diga: Jesus é a minha âncora. Diga: a sua palavra, a sua verdade é a minha âncora. Amém. Glória a Deus. Em Hebreus, capítulo 6, versículos 13 a 20, olha o que está escrito. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. Não, pastor, ainda não, ministro.
certamente te abençoarei e te multiplicarei. Diga, isso é para mim. Diga mais uma vez, isso é para mim. E aqueles que não entendem, eu vou dizer que todos que creem em Jesus, todos que recebem Cristo como teu Senhor, teu Salvador, são abençoados com o crente Abraão. Então, as promessas feitas a Abraão chegam à nossa vida por meio da fé em Cristo. Então, aquilo que Deus falou para Abraão, consequentemente, ele fala para nós. Estão entendendo? Então, Deus falou para Abraão, certamente, aleluia, certamente te abençoarei e te multiplicarei. Então, a sua vida não vai ser apoucada. A sua vida não vai ser diminuída. A sua vida não vai ser empobrecida. Porque há uma promessa sobre a tua vida. Certamente te abençoarei e te multiplicarei. Está escrito? Nós cremos. Versículo 15. E assim, depois de esperar com paciência, então há um tempo de espera, para todos nós há um tempo, ok? Nós estamos nesta espera, crendo, confiando, sem duvidar, sem permitir incredulidade em nosso espírito. Amém? E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Versículo 16. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Amados, essa verdade que está escrito a nosso respeito, é a nosso respeito, a respeito dos eleitos de Deus, os predestinados em amor. Essa verdade é a âncora da nossa alma, segura e firme, não se quebra, não há nenhum risco de se quebrar ou de se soltar, porque é impossível que Deus minta. Diga, é impossível que Deus minta. Amém? Então nós devemos ter o quê? O que o apóstolo Paulo diz: forte alento. O que é o alento, pastor? Tem para nós, pastora? Ministro, por favor, alento. O que é o alento? Está relacionado à respiração, a fôlego. Então, o apóstolo Paulo diz: tenhamos forte alento. Olha lá. Forte alento tenhamos nós. Então, uma respiração forte, um fôlego bom, mas também está relacionado ao estado de ânimo, de coragem e de vigor. Então tenhamos o quê? Um estado de ânimo bom, forte, fortalecido no Senhor e no seu poder. A coragem, o vigor. Amém? Então, Paulo diz que nós devemos ter e ser desta forma, não fraco. Não fraco. Mas pastor, e se em algum momento eu me sentir fraco? A Bíblia diz, diga o fraco.
Digo fraco. Todos nós estamos sujeitos a nos sentirmos fracos. Porém, se eu me sentir assim, eu já tenho que dizer, eu sou forte. Eu sou forte. Eu devo ter o forte alento. Preciso me lembrar disso. Tenho que ter o forte alento. Por quê? Porque já está consumado a meu favor. A vitória já foi consumada a meu favor, amado. Não é a derrota. Não é a derrota. Você não foi gerado para a derrota. Diga, eu não fui gerado para a derrota. Mas sim para a vitória. Amém. Glória a Deus. Então, Deus disse a Abraão, te abençoarei e te multiplicarei. E diz as Escrituras que depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Efésios 6, versículo 10 diz assim, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder, na força da verdade. Porque é a verdade que me fortalece, amado. É a verdade que me dá segurança e firmeza. Não é o que você escuta o pastor Emílio falar. É o que você escuta da verdade. O que te dá força, o que te fortalece, é o que você escuta dos meus lábios da verdade. Não o que eu digo. Estão entendendo? Porque o que sai da minha boca, se não for a verdade, não tem poder para edificar a tua vida. Não tem poder para, sabe, te dar força para você prosseguir em frente diante de um dia mau. De uma situação caótica, de uma situação contrária. Então, é a verdade que nos dá segurança e firmeza. É a verdade que é a âncora da nossa alma. Versículos 13 a 17 de Efésios 6 diz assim, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E, depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Cada um de nós, ouça e entenda, cada um de nós precisamos tomar a armadura de Deus e nos revestir. Como assim, pastor? Isso que a Bíblia diz, que Paulo diz, que nós temos que nos revestir da armadura, que nós devemos tomar a armadura, não é? Tomar toda a armadura de Deus, é algo, amado, totalmente pessoal. É algo totalmente, entenda, é totalmente individual. Eu não posso vestir esta armadura nem sequer nos meus filhos. Eu posso instruí-los, ajudá-los, mas esta armadura são eles que vão ter que tomar. São eles que vão ter que se revestir dela. Assim, minha esposa. Então esta armadura, quando eu leio isso, eu tenho que entender que eu tenho que tomar, eu tenho que me vestir dela. E não posso fazer isso para ninguém, e ninguém pode fazer isso para mim. Estão entendendo? Estão entendendo a importância de se entender isso? A minha esposa, ela está todo dia vestida, revestida da armadura de Deus. Tá, e tu? Porque tem muito, eu já ouvi muito, amado, muito homem falar assim, nossa, minha esposa, ela é de oração. Minha esposa, nossa, ela vai na igreja. A minha esposa, olha, ela tem uma fé. Tá, e tu?
E tu? A Bíblia diz que todos nós temos que nos revestir da armadura de Deus. Então tem pessoas que assim, às vezes tem um na casa, já acha que está tudo certo, né? Ora por nós. Não é? Ora por nós. A Bíblia diz, mano, que cada um de nós temos que ter o compromisso com o Senhor. Cada um de nós devemos ter a intimidade com o nosso Pai. Ele é o nosso Pai. Ele quer a intimidade com cada um de nós. Amém? Tá claro até aqui? Então, sou eu que devo me revestir. Diga aí, sou eu que devo me revestir. Amém. Então, não existe proteção maior, entenda. Não existe proteção maior para a vida de um homem ou de uma mulher de Deus do que um relacionamento íntimo de retidão com o Senhor. Um compromisso fiel com a verdade. Não existe proteção maior. Não existe, amado. Não existe proteção maior fora dessa palavra. Então, quando eu tenho um relacionamento íntimo com a palavra, quando eu tenho um relacionamento íntimo com a verdade, eu tenho um relacionamento íntimo com Jesus. E esse relacionamento íntimo vai ser, de fato, tem que ser, porque não há relacionamento íntimo fora da retidão. Ok? Assim, uma vida fora da retidão, não há possibilidade de se ter intimidade com Deus. Uma vida fora da retidão tem, e que deseja intimidade com Deus, tem que haver o quê? Arrependimento, mudança de comportamento, mudança de postura, sabe? Começar a clamar ao Senhor para que o Senhor ajude a mudar o mau caminho, para que a vida de pecado deixe de existir. Amém? Tá claro até aqui? E aí então eu possa ter uma intimidade que agrade ao Senhor, uma intimidade com esta retidão de comportamento, de pensamentos, de linguagem, não é? Porque Deus, amado, Ele é santo. Então Deus, Ele quer que os seus filhos tenham uma vida de relacionamento íntimo com Ele. Mas eu preciso entender que para eu ter esse relacionamento íntimo com Deus, não é de qualquer jeito. Não basta somente eu fazer parte de uma igreja. Eu tenho que ter este comportamento santo. Estão entendendo? Salmo 101, versículo 6 diz assim: os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Aleluia. Para quê? Para que habitem comigo. O que anda em reto caminho. Amado, não vamos e não podemos nos iludir. Deus não aceita pecado. Deus não aceita aquilo que Ele chama de mal. Deus não aceita aquilo que Ele chama de imundície. Deus não aceita aquilo que Ele chama de impuro, de impureza. Deus não aceita aquilo que é mal. Então, o relacionamento sincero com Deus, o relacionamento sincero com a palavra da verdade, onde não há mentira. Porque a mentira é do diabo. Então, o Filho de Deus, ele precisa aprender a se relacionar com Deus na verdade. Porque a palavra é a verdade. Amém? E aí, quando eu aprendo isso, quando eu me relaciono com Deus na verdade, sem mentiras, a proteção, a segurança, ela é certa sobre a minha vida. Isso é tremendo, igreja. Isso é tremendo, e ninguém ensina aí fora. Ninguém ensina aí fora. Então, quando a pessoa pode de fato dizer, porque Paulo disse,
Então, para Paulo dizer, amado, ele passou por um processo com Deus. Ele teve que chegar a este nível do relacionamento dele com Deus, para ele poder dizer o que ele disse. Sabe o que ele disse? Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Saber em quem tem crido é conhecer esta santidade deste Deus que é santo. É entender quem é este Deus santo, soberano, todo-poderoso, que pode fazer o que ele quiser. Então, que todos nós, amados, todos nós deste ministério, todos nós desta igreja, possamos dizer, eu sei em quem eu tenho crido de fato. Sabe, aquele que pode dizer ao Senhor, como está no Salmo, aquele que diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Amado, essa pessoa ela é íntima de Deus. Essa pessoa ela é íntima do Senhor, é alguém que vive a justiça de Deus. É alguém, amado, que se preciso for, coloca o seu emprego à prova. Coloca o seu cargo à prova. Alguém que se preciso for, não mede circunstâncias não, para se permanecer na verdade. E que não compactua com a mentira. Esse conhece o seu Deus. Esse conhece a santidade do seu Deus. Porque, amado, quem é o crente hoje? Pensa comigo. Raciocina comigo aqui. Quem é o crente hoje? Que se às vezes é chamado para depor em juízo, né? Para testemunhar em juízo a respeito de uma situação. E aí o supervisor, o patrão, sei lá o que, diga, você vai dizer isso, 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 quando você chegar lá. Qual é o crente que vai dizer assim, eu não vou dizer isso porque isso é mentira? Qual é o crente? Porque o mais importante para ele é o emprego dele. Então ele não fala nada, chega lá e ele fala o que o patrão mandou. Falso crente. Hipócrita. Não tem intimidade com o Senhor. Não é o que Deus tem prazer. Não é o que serve a Deus. Porque o que serve a Deus, já na hora diz, ó, se eu chegar lá, eu vou dizer a verdade. Quer me mandar embora? Pode mandar embora, mas eu vou dizer a verdade. Então não quer que eu diga a verdade, não me mande para lá. Estão entendendo, igreja? Estão entendendo, igreja? Então assim, é sim, sim? É sim, sim? Quem é íntimo de Deus vive assim. Alguém que vive a verdade, não se aparta da verdade, tem uma conduta bíblica, tem uma retidão moral, é íntegro, se afasta do mal e vive a santidade. Essa pessoa ela é protegida. Essa pessoa ela está protegida. Ela descansa à sombra do Onipotente. Então, viver de forma contrária é viver desprotegido. Ouça, viver de forma contrária ao que eu estou lhe mostrando é viver viver desprotegido. E é assim, infelizmente, que tem vivido a maior parte do povo de Deus nessa terra. Desprotegido. Na contramão da verdade. Indo pela mentira, aceitando a mentira, vivendo na mentira, na falsidade, infiéis, não têm um relacionamento puro e sincero com o Pai, estão envolvidos com a mentira, estão envolvidos com o que é profano, estão mentindo e fazendo a vontade do diabo. Em Efésios 4, 23 e 24 diz assim,
e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Aleluia. Então olha o que Paulo diz. Tem que se renovar. O entendimento tem que ser renovado. Tem que se revestir do novo homem, criado segundo Deus. O velho homem tem que morrer. E aí então, o Filho de Deus tem que passar a viver em justiça, ou seja, em verdade. Na verdade e retidão. O Senhor nos diz: revesti-vos de toda a armadura. Vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. E por fim, o Senhor nos diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Nós já estamos, decoramos esse versículo. Não vos conformeis com este século. Não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, outra vez eu digo, é pessoal, é individual. Diga isso, é pessoal, é individual. O ensinamento é coletivo, amado. Porém, a prática dele é pessoal. A prática é individual. Eu disse, eu não posso, fazer pelos meus filhos, eu não posso fazer pela minha esposa. Inclusive, o ministro precisa de uma correção lá, que ele está sem um equipamento. Então, tá vendo? Tem que ouvir e praticar. Então, tem coisas que ouve e não pratica. Tá vendo? Uma coisa simples. Peguei de exemplo aqui, ó. Por quê? Porque deu a brecha. Se tivesse corretamente, não ia sofrer a correção. Então, com Deus é a mesma coisa. Se a gente der a brecha, a gente vai sofrer a correção. Estão entendendo, igreja? Então, a gente precisa estar atento, a gente precisa ser prudente, não negligenciar aquilo que Deus está nos ensinando, não negligenciar a voz do Senhor na nossa vida. Porque eu estou aqui, amado, para lhe ensinar a verdade. Eu estou aqui para lhe trazer esperança. Eu estou aqui para lhe ajudar a confiar na palavra de Deus, que é a verdade absoluta. Amém? Então, nós não podemos, titubear, nós não podemos desviar o nosso foco, perder o nosso foco. Porque se eu olhar para a direita ou para a esquerda, eu acabo perdendo o foco. E vai ter problema. Vou ter problema. Por quê? Porque Deus, Ele quer os fiéis. Deus tem prazer nos fiéis, amado. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Aquele que anda no reto caminho. Não é um que anda de qualquer jeito. Não é um que vive de qualquer jeito. Desculpa. Mas é isso. A gente precisa entender isso. Deus, Ele tem prazer naquele que leva a sério a sua palavra. Deus tem prazer naquele que leva a sério aquilo que está escrito. Nós dizemos aqui, se está escrito, eu creio. Então eu tenho que viver aquilo. Não é? Porque senão eu sou hipócrita. Peraí, eu creio, mas não estou vivendo de acordo com o que está escrito, então eu não estou crendo nada. Eu estou falando da boca para fora, é um jargão, todo mundo fala, eu vou falar também. Então, o que está aqui? Amém? Salmo 119, versículo 172. Aleluia. Diz assim: a minha língua celebre a tua lei, pois todos os teus mandamentos são justiça. Todos os mandamentos de Deus são justiça. É verdade. É verdade, amado. É a verdade absoluta para a nossa vida, para o nosso sucesso, para a nossa prosperidade, para a nossa felicidade, para o nosso bem-estar.
Então, nós temos que ter o prazer na palavra de Deus. Nós temos que ter o prazer na verdade de Deus. Nós temos que amar essa verdade. Provérbios 1:33, mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Então, a justiça de Deus nos protege. A justiça de Deus, ela protege. Ela tem esse poder, amado. Ela livra do mal, ela tira da angústia. Sabe, muitas pessoas vivem numa angústia, mas numa angústia. Por quê? Porque não ouvem a voz de Deus. Aí, quando começam a ouvir a voz de Deus, essa angústia some. Quantos de nós aqui vivíamos angustiados, mano? Com angústias na nossa vida, no nosso coração, em várias áreas da nossa vida, muitos complexos. E quando nós começamos a ouvir a voz do Senhor, nós começamos a viver com segurança, tranquilos, sem temor do mal. As angústias foram embora, a opressão foi embora. Porque os mandamentos do Senhor, a palavra do Senhor, a verdade, ela endireita o caminho e livra da morte. Ela livra da morte. A verdade de Deus livra da morte, irmão. A palavra de Deus protege. Diga, a palavra de Deus protege. Diga, a palavra de Deus dá segurança. Diga, a palavra de Deus dá tranquilidade. Quando se ouve, se obedece. Então, o que vive a verdade e pela verdade tem a verdade a seu favor. Olha que tremendo isso. O que vive a verdade e pela verdade tem a verdade a seu favor. João 8,44 diz assim: olha o Senhor falando para um povo seleto lá de pessoas que estavam tentando confrontá-lo. Olha o que ele diz: vós sois o diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, olha o que o Senhor disse: mentira não tem parte comigo. Mentira, nenhuma mentira tem parte comigo. Qualquer mentira tem parte com quem? Com o diabo. E o que mais a gente vê hoje são crentes mentindo. Impressionante, amado. Porque no mundo jaz o maligno e os crentes estão inseridos no mundo, e aí acaba indo pelo curso do mundo e acaba achando que uma mentirinha não vai ter problema. Acaba que, sabe, uma mentira é pro bem. É pro bem. Vem que uma mentirinha é pro bem. E Jesus diz, amado, que o pai da mentira é o diabo. Em 2 Coríntios 4,4 diz assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, muitos estão cegados, né, com as escamas nos olhos e fazem a vontade de Satanás. Porque é isso que o diabo quer. O diabo luta para que as pessoas, principalmente, né, os eleitos de Deus, não acreditem na Bíblia Sagrada. Para que eles não recebam a verdade. Para que não sejam revestidos da armadura de Deus. Porque a pessoa que não é revestida da armadura de Deus, ela cai. Facilmente ela é destruída. Não é? E o diabo veio para quê? Veio para fortalecer alguém? O diabo veio para ajudar alguém nessa terra?
O diabo veio para quê? Roubar, matar e destruir. E ele faz isso com o quê? Com a mentira. Não é? Então, quando nós recebemos a verdade, nós entendemos essa questão de nos revestir com a armadura de Deus, então nós começamos a ter proteção. Não é? Nós temos peças de proteção e peças de ataque, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é a verdade absoluta, que desfaz toda a treva, desfaz todo o mal. Então, Romanos 4, 18 a 22 diz: Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glórias a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para justiça. Então, Abraão, ele agiu baseado na palavra de Deus. Isso é justiça. Quando nós agimos baseados na palavra de Deus, amados, nós estamos fazendo justiça. Abraão não duvidou por incredulidade. Ouça e entenda. Deus não abandona. Deus não desampara. E Deus não permite que um justo seja abalado. Amado, esse é o Deus da Bíblia. É o Deus que nós adoramos aqui, é o Deus que eu prego. Entenda. Se está num relacionamento íntimo com Deus, aquele relacionamento que eu disse que é um relacionamento baseado na retidão, ok? Na santidade de Deus. Deus não abandona, Deus não desampara e Ele não permite que essa pessoa seja abalada. Salmo 37, versículos 22 a 25. Aqueles a quem o Senhor abençoa, aleluia, possuirão a terra. E serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e já agora sou velho. O salmista está dizendo isso. Porém, jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Olha que tremendo isso. Olha que verdade absoluta da parte do nosso Deus. Porque Deus é justo. Ele não faz injustiça ao justo. Jamais. E muito menos ao injusto. Ele é a própria justiça. Ele é a verdade. Ele é bom. Deus é bom. Hebreus 13, versículo 5 diz: seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. 1 de Pedro 5, 6 e 7. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. João 10, 27 a 30. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Jesus é Deus. Jesus é o Pai. Amém?
É um. Não são três, é um. É um manifestado de três formas. Hebreus 11, versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Deus abandonou Abraão? Deus desamparou Abraão? Nos momentos de dificuldade, de adversidade, nos momentos de sufoco que Abraão teve, Deus abandonou Abraão? Sabe por quê? Porque Deus é fiel. E ele tinha um plano para a vida de Abraão. Deus tinha um plano para a vida de Abraão. E esse plano já estava preparado para Abraão antes de Abraão nascer, mano. Então Deus tem um plano para a minha e para a tua vida. Um plano que já estava pronto antes de nós nascermos. Antes de sermos formados no ventre de nossa mãe, esse plano já estava pronto pelas mãos do Senhor. E esse plano é para o nosso bem. Esse plano que Deus tem para a nossa vida é para o nosso bem. E jamais para o mal. Jeremias 29, 11. Olha o que o Senhor diz. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então Deus vem e diz assim, olha, o que eu tenho para vocês é bom. São pensamentos de paz, são coisas boas. Porém, eu vou dar a vocês o que vocês quiserem. O que vocês desejarem é o que eu tenho para dar para vocês. O que eu quero é coisa boa. O que eu quero dar é coisa boa. Agora, vai ficar a critério de vocês o que vocês vão querer receber. Olha que Deus maravilhoso. Olha que Deus maravilhoso. Ele já nos deu a salvação. E graças a Deus por isso, porque se fosse para a gente decidir também, a gente não ia conseguir. Não ia. Ninguém aqui ia ser salvo. Mas então, graças a Deus que isso ele já nos deu, né? Graças a Deus que ele decidiu por nós. Né? Graças a Deus que ele decidiu por nós, igreja. Ele sabe o que é bom para nós, então ele falou, não, isso pode deixar que eu decido por vocês, eu vou fazer, fica tranquilo que isso aí eu garanto para vocês, aleluia. Porque senão não ia dar certo. Agora, em relação às outras coisas, ele vem e diz, olha, eu tenho para vocês coisas boas. O que eu tenho para vocês é coisas que vocês nem conseguem imaginar. Então desejem isso. Desejem essas coisas boas. Desejem. Desejem, porque é o que diz, olha, eu vou dar a vocês o fim que vocês desejarem. Então desejem as coisas boas, desejem o bem de Deus, amado. Sabe? Busquem esse relacionamento íntimo com Ele. Busquem esta intimidade com o Senhor. Se esforcem pela retidão, pela integridade, pela santidade. Se esforcem, amados, a ter uma vida espiritual sadia. Sadia, não uma vida espiritual doente, não uma vida espiritual, sabe, meia boca, desculpa. Mas se esforcem para ter mais e mais, sabe, a aprovação do Senhor sobre vossas vidas. E desejem aquilo que Deus tem para vocês. Porque é isso que eu tenho vivido. É isso que eu tenho buscado. Pedido ao Senhor, dia após dia. Para ter este relacionamento puro, este relacionamento, sabe, de saber que Ele está a todo momento me ouvindo. De saber que Ele está pronto, sabe, para me ouvir. Onde quer que eu esteja, de que forma eu estiver, quando for. E saber que Ele está ali para me guiar, para me orientar,
para me mostrar o caminho que eu devo tomar. Porque o coração do homem é enganoso. E algo que eu não quero, amados, para a minha vida é ir por caminhos de morte. Eu não quero. Eu não quero tomar caminhos de morte. Porque a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. E parece que aquilo que nós estamos achando que é certo, aquilo leva à morte, à destruição. Então, só Deus sabe, só Deus pode, né, colocar em nós o caminho reto, o caminho direito, aquilo que de fato vai trazer bênção para a nossa vida, aquilo que de fato vai trazer alegria, vai trazer felicidade, vai trazer o sucesso. Por que ele falou para Josué? Medita na lei de dia e de noite, para que sejas bem-sucedido. Então, não se deixa levar pelo teu coração, não se deixa levar por aquilo que você acha que é certo. Por aquilo que você deduz que vai ser bom. Pode ser que leve a caminhos de morte. Pode ser que leve a uma destruição que talvez não tenha mais volta. Então nós, como povo de Deus, eleitos do Senhor, que fomos separados por Ele para ser a sua igreja, separados por Ele para proclamar as boas novas de grande alegria, separados por Ele para proclamar a revelação da graça de Deus. Amados, nós temos que dar testemunho. Testemunho. Testemunho que agrade ao Senhor. Amém? E eu termino com Romanos 10, 1 a 4, que diz assim: Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei é Cristo. Então, há muitas pessoas que não se submetem à justiça de Deus. Há muitas pessoas que não se submetem à verdade absoluta do Senhor. Que não se submetem àquilo que está escrito. Por soberba, talvez por arrogância, talvez por ignorância. Mas são pessoas que não querem aceitar esta verdade. Não querem se submeter. Porque é o que Paulo diz, amado. Porquanto desconhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Então nós estamos aqui, amado, esta igreja está aqui nesta cidade, pregando a justiça que vem de Deus. Pregando a verdade que vem de Deus e não do homem. Então, para receber o bem de Deus, sabe, viver a proteção da palavra, é necessário levar os pensamentos cativos à obediência de Cristo. Entenda. Para se viver o bem de Deus, para se receber a proteção da palavra, aquilo que ela garante, é necessário levar os pensamentos cativos à obediência de Cristo. Por isso, eu quero ler, para finalizar, o texto de abertura, pastora. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Que assim seja, porque assim disse o Senhor nesta noite. Aleluia.
Aleluia. Obrigado, Senhor. Graças te damos, Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. A ti, Deus, toda a honra e toda a glória. Obrigado por falar, Deus, ao nosso espírito. Obrigado, Senhor, por trazer o conhecimento ao nosso espírito, por trazer a revelação ao nosso espírito, Senhor. Por nos fazer, ó Deus, entender a verdade, receber com mais afinco, ó Deus, esta verdade que liberta. Pai, em teu nome, Jesus, que nós oramos nesta hora, te agradecendo por tudo que o Senhor nos proporcionou. Te agradecendo, Pai, por este banquete precioso que veio, Senhor, ao nosso encontro. Este banquete que o Senhor nos preparou e nos serviu, porque estamos aqui assentados a esta mesa. Estamos na mesa do banquete. É impossível que Deus minta. É impossível que Deus minta, e nós cremos, Senhor. É impossível que o Senhor minta. 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 E nós cremos, Senhor, porque nós já corremos para o refúgio e estamos aqui, ó Deus. Estamos aqui, Senhor, ancorados. Estamos com esta âncora da nossa alma que é segura e firme, que é a verdade absoluta daquilo que tu fizeste a nosso favor naquela cruz. Aquilo, Deus, que o Senhor já consumaste em favor de nossas vidas. É com alegria, Pai. É com alegria, Senhor. É com gratidão que nós oramos. Por isso, com forte alento, nós vamos prosseguir. Com ânimo, com coragem, com perseverança, constância e firmeza. Prosseguiremos, Pai. Prosseguiremos para o alvo, revestidos de toda a armadura de Deus, revestidos para resistir o dia mau, revestidos para vencer tudo, revestidos para permanecermos inabaláveis. É pela verdade, Deus. É pela verdade, é com a verdade que nós venceremos, Pai. Queremos, Pai, cultivar, ó Deus, este relacionamento de retidão contigo, Senhor. Este relacionamento, Pai, de integridade. Este relacionamento, Pai, que te agrada. Um relacionamento de santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor agir. E nós, ó Deus, esta igreja, Cristo Vive Pão Sul, queremos ver o teu agir. Nós queremos viver esta santidade dia após dia, Senhor. Nós queremos viver os teus milagres, Senhor. Queremos, ó Deus, ser renovados no espírito do nosso entendimento. Queremos nos revestir do novo homem. Senhor, as mulheres da graça de Deus, os homens da graça de Deus, os jovens da graça de Deus, as crianças da graça de Deus, criados segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade, Pai, para reinarem em vida por meio de Ti, não se conformando com este mundo, não se conformando com este século, mas sendo transformados pela renovação da mente, através da verdade, através da Tua palavra, experimentando, Deus, a Sua boa, agradável e perfeita vontade. Que assim, Deus, esta igreja cresça,
Que assim todos saibam que Tu, ó Senhor Jesus, é o Deus desta igreja. É o Deus que reina, Senhor, sobre nossas vidas. É o Deus que fala neste altar. Porque aqueles que te derem ouvidos, Senhor, habitarão seguros, tranquilos e sem temor do mal. Que todos que aqui estão ouvindo esta voz, vivam desta forma, Senhor. Vivam seguros, tranquilos e sem temor do mal, porque estão ouvindo a Jesus, o nosso Senhor. Estão ouvindo a Jesus, o nosso Senhor. Pai amado, obrigado, Deus, por nos fortalecer, por alimentar a nossa fé, Jesus, a fé que o Senhor repartiu a cada um de nós, uma medida perfeita, suficiente para vencermos o mundo, para vencermos todos os obstáculos, vencermos todas as dificuldades. E é desta forma, como Abraão, que nós procedemos aqui, sem duvidar por incredulidade da Tua verdade, da Tua palavra, Senhor, nos fortalecendo, dando glórias a Ti, nos fortalecendo, dando glórias a Ti, nos fortalecendo, dando glórias a Ti, dia após dia, Senhor. Estamos plenamente convictos de que Tu, ó Deus, é poderoso para cumprir o que prometera. A nossa descendência será poderosa nesta terra. A nossa descendência será poderosa nesta terra. A Tua palavra diz, ó Deus, que o ímpio, ele amontoa para o justo. Que o ímpio amontoa para o justo. E assim, Deus, nós recebemos, Pai, o mover sobrenatural em favor de nossas vidas. Nestes tempos difíceis. Nestes tempos, ó Deus, em que o mundo está sem rumo. Nós, a Tua igreja, tem a Tua direção, Pai. A Tua direção, a Tua proteção. A Tua igreja, Senhor, está guardada. A Tua igreja está guardada, Jesus. E Tu és o Deus que não mente e não pode mentir. Estamos aqui, Senhor, na Tua proteção. Estamos aqui, Senhor, guardados, debaixo das Tuas asas. Debaixo das Tuas asas estamos seguros. Estamos seguros, ó Deus, recebendo dia após dia a Tua provisão. Recebendo, Senhor, dia após dia o Teu cuidado. Porque Tu és o Deus que não nos deixa e jamais nos desamparará. Tu és o Deus que está conosco a todo tempo e a todo instante. Em Ti nós confiamos, Pai. Em Ti nós confiamos, Senhor. Nós declaramos nesta hora que nós confiamos em Jesus. Nós confiamos em Jesus. Em Jesus estamos seguros. Diga isso, em Jesus eu estou seguro. Eu confio no meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, amém, amém. A Ele toda a glória, igreja. A Jesus, nosso Senhor, toda a glória.